Quais são as principais diferenças entre um plantio convencional de pastagem e um plantio de pastagem dentro do sistema de ILP? Essa é uma excelente dúvida, pois existem alguns gargalos quando a gente pensa no estabelecimento de uma pastagem dentro do sistema de integração lavoura-pecuária, tá? Então, qual que é a grande diferença? Quando a gente pensa em integração com soja, por exemplo, nós não vamos fazer incorporação desse capim, dessa semente de capim. Então, quem vai cobrir a semente ou quem vai fazer essa incorporação é a própria folha da soja. A soja tem uma característica de perder as folhas, né, no momento da colheita, então tem uma desfolha, e aí essas folhas vão cobrir a semente de capim e essa incorporação que a gente faz, tá? Quando a gente pensa no milho, nós vamos fazer o plantio do capim no mesmo momento ou anterior ao plantio da cultura principal, que é o milho, tá? Então o desenvolvimento do capim dentro do milho é um consórcio, então eles vão se desenvolver junto. Nesse sentido a gente consegue ter incorporação, mas assim mesmo como a soja, quando a gente pensa em sorgo, no sorgo também a gente evita fazer o plantio do capim antes ou no momento do plantio, porque no sorgo nós não temos ferramentas, né? Quando eu falo ferramenta, eu estou falando de herbicida que consegue promover controle no capim e não traz nenhum dano à cultura do sorgo, tá? Então as ferramentas que a gente tem para fazer o plantio de capim na integração com o sorgo, ou é a gente fazer a semeadura do capim posterior ao plantio, aí aproveitando uma operação de cobertura, tá? Quando a gente vai fazer uma adubação no sorgo, ou quando nós vamos fazer no momento do plantio, a gente planta a semente de capim de forma mais profunda. E aí os cuidados que nós temos que ter com essa profundidade é quando a gente pensa nas braquiárias, nós devemos ter uma profundidade limite de 8 centímetros, tá? Quando a gente pensa em pânico, nós temos que tomar cuidado com essa profundidade, porque o limite dela é de 4 centímetros, tá? Pânico é uma semente menor, com menos reserva e tem menos capacidade de romper essa camada de solo. Então, no pânico a gente respeita 4 centímetros de profundidade e nas braquiárias a gente pode ir até 8, não mais do que isso. Qual que é o intuito da gente fazer esse tipo de semeadura no sorgo? É dar uma vantagem, né, uma dianteira competitiva para o sorgo, uma vez que a gente não tem herbicida. Então, a gente precisa que o sorgo se estabeleça mais rápido e tenha um desenvolvimento inicial livre da competição e depois o próprio sorgo, através do sombreamento, vai fazer o controle desse capim, tá? Na soja, eu já falei, nós não temos nenhum problema em termos de competição, porque é no final da cultura, e no milho nós vamos ter que fazer o controle do capim para que não traga redução de produtividade para o milho através de herbicidas. Tudo isso são desafios que fogem da condição ideal de plantio quando a gente compara com um plantio convencional de pastagem. Então a principal ferramenta que nós temos é dobrar a dose de semente. Então a gente joga o dobro da quantidade de semente recomendada de pastagem para a gente garantir o estabelecimento bem feito dessa pastagem, tá? Porque no milho muitas vezes o herbicida vai promover a morte das plantas mais novas. Na soja nós não conseguimos ter uma perfeita incorporação dessa semente, uma vez que quem vai cobrir ela são as próprias folhas da cultura, e no sorgo nós vamos fazer um plantio mais profundo. Outro ponto que nós temos que ter atenção é trabalhar com semente de qualidade. E quando eu estou falando de semente de qualidade, é semente de pureza alta, pessoal. Nós temos que trabalhar com semente de capim com pureza de 100%. Tá? Então o que vai variar é somente a germinação. Nesse contexto, semente de qualidade alta são sementes que têm valor cultural ou VC acima de 80, 85, 90, 90 e poucos por cento. Esse é um cuidado que os agricultores já têm, tá? Quem está acostumado a plantar uma lavoura vai sempre trabalhar com semente pura, tá? Mas na pecuária a gente ainda aceita semente de qualidade mais baixa. O último ponto que a gente deve ter atenção é com relação ao revestimento da semente ou semente incrustada. Quando a gente pensa nesse revestimento, a ideia dele é que a semente consiga germinar na condição ideal de umidade e temperatura. Aí quando na integração a gente nem sempre consegue fazer a incorporação adequada dessa semente, a gente acaba inviabilizando a germinação dessa semente. Então a outra sugestão é a gente trabalhar com sementes sem incrustamento, tá? Então vamos lá, o dobro da dose, jogar 2 vezes mais a quantidade de semente, assumindo que parte delas não vão germinar. Nós vamos trabalhar com semente com pureza alta e trabalhar com sementes sem incrustamento. Dessa forma a gente tem sucesso no estabelecimento da pastagem dentro da integração.